Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo? Tudo certo hoje? Da última vez que eu estive com vocês, o microfone falhou, os irmãos ficaram aí meio desesperados, meio em pânico, mas hoje está tudo, parece que está tudo em ordem. Nós vamos meditar por alguns instantes nas Escrituras, uma devocional aí rápida, não apenas para os pais, mas que com certeza, como toda porção da palavra, ela tem efeitos e reverberações para todo aquele que se chama cristão, que conhece a Cristo, né? Nós vamos então abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. E vamos ler dos versículos 17 a 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21. O texto nos diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, do Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Te clamamos pelo auxílio do teu Santo Espírito, para que a tua palavra tenha efeitos em nossa mente, em nosso coração, em nossa prática. Que o Senhor nos ajude nesses instantes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Existia, faleceu em 2015, um filósofo francês chamado René Girard. Ele foi um filósofo, historiador, um teólogo muito influente, nascido em 1923 e falecido em 2015. Uma das suas maiores reflexões no espectro filosófico é o que a gente chama de teoria mimética. Né? O nome parece um pouco esquisito, né? Teoria mimética. Mas nada mais é do que a definição de que todos os relacionamentos humanos, eles se desenvolvem a partir da imitação. Tudo que a gente aprende, a nossa epistemologia, a forma como nós conhecemos o mundo, a forma como nós aprendemos a realidade, a forma como nós desenvolvemos o nosso raciocínio, tudo está envolvido através de imitação. Nós somos seres relacionais e imitadores, nós imitamos. E essa é uma das maravilhas, de ser pai. Quando a gente... E também um dos pesos, quando a gente faz alguma coisa, a gente vê alguma coisa de boa que a gente fez, e a gente vê o nosso filho repetindo, isso é muito bom, a gente fica feliz, olha, ela está fazendo exatamente, ela está me imitando, meu filho está me imitando, a minha filha está me imitando. Mas também é um peso, porque nem sempre a gente faz as coisas da melhor forma possível. E às vezes os nossos filhos também imitam aqueles nossos maus hábitos, aquilo que nós não deveríamos fazer, mas ainda assim eles imitam, porque eles são seres que imitam. Nós crescemos dessa forma, as nossas relações são constantemente cercadas pela imitação. E como já ficou claro, nós podemos imitar tanto um bom exemplo como um mau exemplo. Nós podemos imitar e ter como referência tanto aquelas coisas boas como aquelas coisas que nós não deveríamos imitar. Mas parece que essas coisas são tão mais atrativas, Essas coisas que às vezes a gente sabe que a gente não deveria imitar. Parece que essas coisas têm uma atração maior. Parece que às vezes é exatamente isso que a gente quer imitar. Parece que aquele bom exemplo, ele é chato, é enfadonho. E aquele exemplo que a gente sabe que a gente não deveria seguir, ele parece tão mais interessante. Ele parece tão mais emocionante. E às vezes a gente segue exemplos que não deveríamos seguir. Aliás,
uma das reflexões de Girard, através dessa, que é a sua principal reflexão, essa teoria que é a sua principal reflexão, é que uma das catástrofes dos nossos tempos é a falta de referência. As coisas mudam muito rápido, não existe mais um otimismo em busca do conhecimento da verdade, ou seja, a verdade ela é relativa, não existe uma verdade, cada um tem sua verdade, as coisas elas se multiplicam de forma muito rápida, por isso nós não temos mais referência, é uma geração sem referência. E uma geração sem referência tem criado homens, e aqui eu gostaria de... Óbvio que essa reflexão ela tem reverberações para todos aqueles que são cristãos, mas especialmente para os pais, que são talvez chamados por Deus para ser aquele exemplo para a família. A primeira vocação do pai, a primeira vocação de um homem é ser um pai, e a primeira vocação de um pai é ser referência para a sua família. Mas essa geração que não tem referência tem gerado homens hipersensíveis, né, hiper emocionais. E eu não estou falando aqui da sensibilidade, da gente ter empatia. Né? Não estou falando aqui que homem ele deve ser, um pai deve ser aquele truculento, ignorante. Mas eu falo daqueles homens hipersensíveis que terceirizam as suas responsabilidades com relação à sua família, com relação aos seus filhos. E essa terceirização da responsabilidade é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Essa terceirização da responsabilidade dos homens é exatamente aquilo que Adão fez no Éden. Quando ele era o responsável, e Deus perguntou o que você fez, e ele diz a famosa frase, né, que a gente vive repetindo: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, a responsabilidade era dele. Ele simplesmente terceiriza. São homens sensíveis, homens que não têm firmeza, homens que não servem mais de referência, homens que não se preocupam com referência. E essa geração tem crescido sem referência. Uma outra dificuldade é a velocidade que as coisas vão acontecendo, a velocidade que o mundo vai se degradando, vai se destruindo. E a pergunta que fica é: como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com esse mundo sem referência? Como nós lidamos com esse mundo relativista? Como nós lidamos com esse mundo que não mais se preocupa com a verdade? Não existe mais um otimismo em encontrar uma verdade, mas que cada um encontre a sua própria verdade. Se cada um encontra a sua própria verdade, não existe nenhuma verdade. Tudo é válido. Como lidamos com isso? E a resposta de Paulo é exatamente a imitação. A resposta de Paulo para lidar com esse mundo caótico, esse mundo que da nossa perspectiva parece tão desordenado, parece tão fora de lugar, é exatamente a imitação. Mas não é a imitação de um padrão que nós simplesmente gostamos e aí queremos imitar e queremos ser. Mas existem padrões, existem balizas que nos dizem o que e como nós devemos imitar. Toda essa reflexão, ela gira em torno de uma pretensa autonomia do homem, de simplesmente ser único e ser o que ele quiser ser. Não, irmão, o homem nunca é o que ele quer ser. Ele nunca é o que ele quer ser. Ele só pode ser aquilo que Deus quer que ele seja. Seja bom, seja mal. Ele só pode ser aquilo que Deus permite que ele seja. Ele nunca é autônomo. O ser humano, ele não foi criado autônomo. A nossa dependência não é fruto da queda. Nós fomos criados como seres dependentes, e dependentes unicamente de Deus. Não existem vários alvos que podemos alcançar, mas existe um alvo que nós devemos alcançar, e todos os outros estão errados. Portanto, toda essa reflexão de imitação, ela gira em torno dessa pretensa autonomia, dessa pretensa liberdade do homem, que é absolutamente irreal. E Paulo nos mostra isso, e nos dá uma solução de como lidar com todos esses questionamentos, exatamente através da imitação.
e nos fornece aqui 3 pontos que nos servem, talvez, de baliza para como nós vamos, então, definir esse processo e como nós vamos compreender, apreender essa realidade dessa imitação constante que é tão impossível de negarmos e é impossível de nos livrarmos desse contexto, né? Então, o primeiro ponto está aí no nosso versículo 17 do texto que lemos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, Paulo ele começa a sua argumentação através de uma exortação. E a exortação ela é bem clara: sede meus imitadores. E aí talvez alguém possa pensar nesse momento, mas puxa, que coisa presunçosa, né? Como Paulo foi presunçoso aqui, como ele foi, né? Olha para mim, sejam meus imitadores. Ele deveria reconhecer que ele é um homem, que ele tem os seus erros. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quando Paulo está se referindo a que os outros imitem ele, ou imitem aqueles, e observem aqueles que seguem o exemplo que Paulo tem dado, ele está apontando para Cristo, meus irmãos. Ele está apontando para Cristo. A gente precisa compreender o peso e a responsabilidade que Deus dá a todos os cristãos, mas especialmente aos pais, de ser uma referência. Quando nós somos uma referência, quando nós somos aqueles que simplesmente podemos dizer, como Paulo disse, e é uma afirmação difícil da gente fazer, mas quando nós somos aqueles que podemos falar, como Paulo disse, olhe, me imitem, porque eu tenho imitado a Cristo. Olha, olhem para mim, porque eu tenho seguido a Cristo. Quando nós podemos declarar isso, exatamente nesse momento, onde o Evangelho, onde a palavra, ela passa de uma ideia abstrata, uma ideia que simplesmente não toma lugar no espaço, na história, no tempo, para uma ideia real, uma ideia visível, uma ideia que nós podemos capturar. Às vezes é difícil capturar a ideia abstrata do Evangelho, mas através de um exemplo, nós conseguimos capturar essa realidade, nós conseguimos ver. É na referência, é no exemplo, onde o Evangelho se torna visível. É através da referência dos pais que os filhos vão ver o Evangelho se tornar visível. É através da referência, olhando para os pais, que simplesmente os filhos eles vão entender, é isso que o meu pai diz quando ele fala do Evangelho. É isso que meu pai quer dizer. Por isso que o Evangelho, ele nunca pode ser apenas um discurso. O Evangelho, ele não é uma ideologia que pode simplesmente ser defendida através de retórica, de um discurso bonito, de repente uma métrica adequada. Mas o Evangelho, ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. O Evangelho é algo que ele simplesmente e necessariamente precisa reverberar na prática. Sem o exemplo, o discurso é vazio. Sem o exemplo, o discurso é morto. Por isso que aquela tensão que é colocada, por exemplo, entre os escritos paulinos, os escritos de Paulo e os escritos de Tiago. Por exemplo, Paulo fala da fé, Tiago fala das obras. E muitos dizem que existe ali uma relação contrária. Não existe uma relação contrária. A prática é aquilo que preenche o nosso discurso, e sem o discurso, e sem a prática, tudo aquilo que nós falamos é simplesmente vazio. O que isso quer dizer? Não adianta. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Uma filha e um filho. Uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano e meio. E não adianta eu falar para eles, trabalhar com eles os discursos mais precisos que eu puder montar, com a melhor retórica, com toda a métrica que o discurso pronto ele pede, tudo aquilo que pede um discurso muito bem executado. E simplesmente meus filhos olharem para o meu dia a dia e não verem o Evangelho.
Não adianta. Não adianta. Não vai fazer sentido para eles. Tudo que eu falar não vai passar de uma ideia, porque não toma lugar na história, no espaço, no tempo. Portanto, o exemplo, e é isso que Paulo está tentando fazer ali com a igreja em Filipos. Está tentando fazer com que através do seu exemplo e dos exemplos que a igreja tinha, o evangelho ele não simplesmente seja uma ideia abstrata, mas algo real, algo que eles podem capturar, algo que eles podem experimentar, algo que eles podem imitar. Então Paulo, quando ele fala sede meus imitadores, ele está longe de um discurso presunçoso e orgulhoso, legalista, mas ele está, através de um discurso humilde, exortando aquela igreja a entender o evangelho através dos exemplos e a imitar. É simplesmente imitar. Nós imitamos. E Paulo está dizendo, olhem os bons exemplos que vocês têm. Imitem os bons exemplos. Imitem aqueles que têm vivido de forma correta. Imitem aqueles que têm seguido a Cristo. Imitem aqueles que têm amado o Evangelho. Imitem aqueles que têm amado a Igreja de Cristo. Mas como a gente viu e a gente falou no começo, não existem apenas exemplos. Existem aqueles modelos que nós não deveríamos seguir. E é isso que Paulo fala no segundo ponto, quando ele fala exatamente daqueles que ele indica como inimigos da cruz. Está aí no nosso versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí o 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Os resultados desastrosos de um pai, e aqui eu estou me referindo ao pai por ocasião do dia, mas essa ideia, como eu já repeti outras vezes, serve para toda questão. Mas eu acho mesmo que os pais eles têm uma vocação, e quando eu falo vocação, é um chamado de Deus, é uma ordem de Deus para que sejam exemplos de maturidade, de estabilidade. E um dos desastres dos pais que simplesmente não conseguem ser uma referência para suas famílias, referência para os seus filhos, é que os filhos, eles não vão ficar sem imitar ninguém. Eles vão imitar alguém. E se a referência dele não é você, vai ser algum outro. E aí simplesmente nós, às vezes, nos chocamos quando as situações elas são tão terríveis e a gente simplesmente não sabe como chegou nisso. Mas, puxa, por que meu filho cresceu assim? Mas, puxa, por que a situação chegou nesse extremo? O que eu fiz de errado? E essa é uma pergunta muito dolorosa. E essa é a pergunta que, às vezes, mostra como nós traímos a nossa vocação tantas vezes e não servimos de referência. Porque os nossos filhos, tantas vezes, estão buscando referências em tantos outros lugares. E Paulo deixa isso bem claro. Que mesmo, e aqui é preciso deixar claro, que Paulo não está escrevendo a um local onde se reunia abertamente qualquer pessoa. Ele está se dirigindo a uma igreja. A uma igreja. E ele está dizendo que na igreja, andavam pessoas no meio da igreja, que Paulo falava inclusive chorando, que eram inimigos da cruz de Cristo. E toda a preocupação de Paulo, e essa deve ser a nossa preocupação como pais, é que por mais que esses exemplos eles sejam mais atrativos, o discurso deles seja mais atrativo, seja mais interessante, seja mais emocionante, os resultados da imitação de um exemplo daqueles que simplesmente não servem a Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo, são desastrosos.
Porque o resultado daqueles que seguem exemplos que não deveriam seguir é simplesmente a perdição. É simplesmente receber a glória aqui, agora. É o imediatismo. É desfrutar daquilo que pode desfrutar. E não pensar que aquilo que nós estamos experimentando hoje não é a vida plena, mas é uma peregrinação. Nós perdemos a mentalidade de peregrinos. Perdemos a mentalidade que estamos aqui de passagem. Perdemos a mentalidade de que a nossa pátria não está nessa terra. Isso quer dizer que nós não devemos desfrutar das boas coisas que Deus nos dá pela sua graça nessa vida. Claro que devemos desfrutar. É claro que devemos desfrutar da graça que o Senhor nos concede, mas nunca perder de vista que nós estamos caminhando e cada dia mais próximos de encontrar o nosso Senhor. Por isso, os resultados de imitar aqueles exemplos que não deveríamos imitar, eles são tão desastrosos. Eles são tão desastrosos. Paulo disse que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e aqui quando fala de ventre, Paulo está usando aqui uma expressão bastante judaica, né? Bastante hebraica aí, que é a ideia de o ventre, ele é aquela fonte do desejo, né? É a fonte da necessidade. Então, o Deus deles é a necessidade deles. O Deus deles é o desejo deles. É aquilo simplesmente que eles querem, pegam, e o Deus deles é esse. É fazer tudo, é simplesmente aquela ideia de viver a vida da melhor forma, né? A glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, pois só pensam naquelas coisas terrenas. Então a ideia aqui é mostrar como aqueles que apenas pensam e colocam toda a sua energia e toda a sua dependência apenas naquelas coisas que são terrenas, eles não estão pensando grande. Existe aí mais uma expressão moderna que é muito utilizada, né? E que também é uma falácia, uma ilusão. Pensar fora da caixinha, né? Então são aqueles que presunçosamente imaginam que eles estão pensando fora da caixa. Ninguém pensa fora da caixa. O melhor que você pode fazer é pular de uma caixa para outra. Mas ninguém simplesmente está fora da caixa. Não existe, não é possível para o homem pensar fora de qualquer pressuposto. Está liberto, essa é a pretensa autonomia. É pensar fora da caixa, está liberto de qualquer pretexto, de qualquer pressuposto, de qualquer interpretação. É imaginar que captura a realidade livremente, isso é irreal. Mas aqueles que apenas pensam naquelas coisas da terra, imagina, está pensando fora da caixa, está experimentando aquela autonomia, essa liberdade, essa pretensa liberdade. São exatamente esses que têm a mente pequena, São exatamente esses que têm os olhos que não enxergam muito longe, que não veem muito mais do que um palmo à sua frente, porque apenas desfrutam aquelas coisas da terra. O cristão, pela graça de Deus, é aquele que enxerga um pouco mais longe, ainda que aquela visão lá distante no horizonte, ela ainda não esteja tão clara, ela ainda não esteja tão evidente, ela ainda seja um pouco embaçada, ela ainda necessita de uma definição melhor, mas ainda assim nós não nos prendemos àquelas coisas que estão um palmo à frente do nosso nariz, mas olhamos um pouco mais à frente, olhamos um pouco mais distante, sabemos que estamos apenas aqui de passagem. E por isso devemos escolher aqueles exemplos que simplesmente nos conduzem um passo adiante. Não aqueles exemplos que vão nos dar um benefício imediato, um suposto benefício imediato, mas aqueles exemplos que nos fazem olhar mais adiante. E olhar mais adiante, meus irmãos, nada mais é do que amar mais a Cristo, do que amar mais o Evangelho, do que amar mais a igreja, do que amar mais simplesmente a vida que teremos
quando for revelado aquilo que deveremos ser, do que a vida que temos hoje. Paulo deixa isso bem claro, né, quando ele fala que ele muito mais desejava estar com Cristo do que estar nessa vida. Mas ele sabia que ele ainda precisava ficar aqui mais um tempo, porque Deus assim o queria. Mas ele almejava a pátria celestial, e essa não é uma característica apenas paulina. Essa é uma característica de toda a tradição cristã, o desejo ardente por encontrar o nosso Redentor. Mas isso tem sido trocado por um desejo ardente de experimentar aquelas coisas que nós temos agora disponíveis, que simplesmente podemos pegar agora. E aí vivemos, é melhor garantir alguma coisa agora, porque simplesmente colocamos em xeque aquela verdade do Evangelho, que lá adiante teremos algo muito melhor, algo muito maior, e de repente estamos pensando pequeno. Se os benefícios de seguir um mau exemplo, uma referência ruim, eles são desastrosos, os benefícios. E aí lembrando, não existe uma categoria de homens que imitam, de pessoas que imitam e de pessoas que não imitam, certo? Não existe isso. Então, existe aquele grupo de pessoas que são imitadores e aquele grupo de pessoas que não são imitadores. Não. Todos os homens são imitadores. Todos, simplesmente é parte da nossa condição. E aí, Gihai vai dizer que, inclusive, nós não apenas imitamos a prática, mas imitamos também os desejos. Imitamos aquilo que é o desejo do coração. E se os benefícios, o desastre de um mau exemplo e de uma referência ruim são tão terríveis, os benefícios de uma boa referência, de um bom exemplo, eles são inimagináveis. E aí Paulo nos dá essa recompensa dos imitadores. Paulo nos mostra qual é essa recompensa dos miméticos, dos imitadores. Quando ele diz a partir do versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo não está dizendo simplesmente que quando você imita Paulo, você vai ficar parecido com Paulo. Mas por causa de Paulo seguir a Cristo e ser um imitador de Cristo, aqueles que seguem a Paulo não se parecerão mais com Paulo, mas se parecerão mais com Cristo. E essa deve ser a nossa ambição da criação dos nossos filhos. Eu não desejo, nenhum pai deveria desejar que os nossos filhos sejam como nós somos, mas que os nossos filhos, olhando para o nosso exemplo, sejam como Cristo é. Que os nossos filhos, olhando para aquilo, a forma como nós vivemos, eles conheçam mais a Cristo. Que os nossos filhos, olhando para a forma como nós vivemos o Evangelho, amem mais o Evangelho. E que a cada dia eles possam ser conformados mais e mais à imagem de Cristo. E que eles possam imitar o nosso desejo de simplesmente sermos revestidos finalmente da glória do Senhor. Que eles possam imitar o nosso desejo de finalmente sermos revestidos da imagem perfeita de Cristo. Se existe uma ambição que um pai deve ter, é que seu filho não se pareça mais com você, pai, mas que ele se pareça mais com Cristo. A sua imagem não é o que importa, mas o que importa é que através de você, o seu filho, veja a imagem de Cristo, veja o Evangelho, veja o Cordeiro de Deus. E que cada dia, através da sua referência, através do seu exemplo, através da forma como você tem vivido, através da forma como você tem assumido as suas responsabilidades, a forma como você tem assumido a vocação que o Senhor tem lhe chamado para ser uma referência, que cada dia
os nossos filhos sejam mais e mais e mais parecidos com Cristo, e amem a Cristo, e amem o Evangelho de Cristo, e amem a noiva, a igreja de Cristo. Essa era a minha reflexão, a exortação e encorajamento para vocês. E que eu estendo como encorajamento a todos aqueles que servem a Cristo, que sejam referências aonde estiverem, que sejam exemplos a serem seguidos aonde estiverem, e que nós possamos corajosamente declarar: me imitem, porque eu tenho imitado o Senhor Jesus. E que através de mim vocês vejam a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho se tornando real, tomando lugar do espaço, no tempo, na história. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, gratos somos pelo Teu Evangelho, gratos somos pela Tua maravilhosa palavra que nos exorta, nos admoesta, nos corrige, nos disciplina. Somos gratos pela Tua disciplina, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil de sermos referência no mundo caído, no mundo simplesmente onde as referências não são mais bem vistas, mas que o Senhor nos ajude não pela nossa capacidade, não pela nossa habilidade, mas pelo poder do Espírito, firmados na nossa referência que é Cristo e conduzidos por Ti, Senhor, que nós possamos ser referência para que esse mundo conheça o Evangelho, veja o Evangelho através das nossas vidas e especialmente a nossa família possa conhecer e amar mais a Cristo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.